Olá, gente, eu sou o Márcio Aurélio e hoje eu vou falar sobre as 7 necessidades básicas de uma criança. E você que é pai, você que é mãe, isso vai lhe ajudar na educação do seu filho, e você também, que já é um adulto, vai poder entender-se melhor e descobrir as suas vulnerabilidades e como você pode ser um ser humano melhor. Quais são as 7 necessidades básicas de um ser humano? Bem, vamos lá. Existe um filósofo chamado Rousseau que ele começou a observar a natureza. E logo que ele observou a natureza, observou os animais, observou os mamíferos, logo ele percebeu: nós, seres humanos, temos um grande problema. Por quê? Quando nasce uma vaca, a vaca já sabe o que é. Ela é vaca, o papel dela é vaquear, ela não quer mais nada senão a vacança. No entanto, nós seres humanos, o instinto é pobre. Você não quer só estar aqui, nascer, viver. Todos nós tentamos descobrir amor, sentido para a vida, nos desenvolvermos e assim por diante. Vou tentar explicar melhor. Daqui 5 bilhões de anos, um formigueiro vai ser exatamente como é hoje. Porque uma formiga só quer ser formiga e já nasce pronta para ser formiga. Nas nossas cidades vão estar nas estrelas, porque cada geração tenta ser melhor que a outra. Cada geração tenta se desenvolver. Nós, seres humanos, somos o único animal nesse planeta que tenta ser melhor que a antiga geração. Ou seja, sabe por que ter filho nos perturba tanto? Preste atenção. Ter um filho, ter uma filha é a melhor coisa desse mundo. Nada que você faça, nem um dom que você tenha, nem um diploma que você consiga, ou nem um feito, será maior para a natureza e para a sua existência do que ter um filho e ter uma filha. No entanto, apesar de ser a melhor coisa do mundo, é a coisa mais complicada do mundo. Porque nós, pais, morremos de medo que os nossos filhos sejam piores do que nós. Porque a natureza nos programou para cada geração ser melhor que a outra. Por isso que nós, pais e mães, sempre conversamos com nossos filhos assim: ah, você faz isso e você tem isso, mas na minha época eu não tinha tanta facilidade quanto você, porque na minha época eu trabalhava, eu estudava, e você só estuda e assim por diante. Sabe em outras palavras que você está dizendo? Você está dizendo: meu filho, você tem que ser melhor do que eu. Minha filha, você tem que ser melhor do que eu sou. Porque a natureza nos programou para nós nos desenvolvermos. Com isso, a gente tenta corrigir muitos erros dos nossos filhos, que na maioria das vezes são nossos próprios erros. Nós estamos nos corrigindo neles. Quais são as necessidades básicas de uma criança? Vamos lá. Toda criança tem necessidade, em primeiro lugar, de significado. Toda criança nasce e ela tem que descobrir o seu lugar dentro da família. Esse senso de significado é mais difícil nos filhos que a gente chama de filhos sanduíches. Ou seja, o mais velho é o mais velho, esse é o seu significado. O caçula é o caçula, esse é o seu significado. Os filhos sanduíches, o papel fica meio indefinido. Como que o pai dá esse senso de significado à criança? Com atenção, concedendo tempo e estímulo para ele na dose certa. Toda criança, ela é egocêntrica, ou seja, toda criança acha que tudo existe por ele e que a família é dele. Tanto que você pode até ser um adulto e quando você vai conversar sobre os seus pais com os seus irmãos, você diz assim: aonde foi meu pai? Aonde foi minha mãe? Você nunca diz: aonde foi nosso pai? Aonde foi nossa mãe? Porque o pai é só seu e a mãe é só sua. Esse senso de significado, quando o pai e a mãe não dão atenção, não dá tempo, não cria esses estímulos, a criança egocêntrica, que é aquela que pensa que tudo está ao redor dela, ela adoece e vira egoísta. Toda criança egoísta é um ser humano que não descobriu na primeira infância o senso de significado. Como que nós podemos fazer isso na vida do nosso filho? Dando a ele atenção, sem fazê-lo entender que ele é o centro do universo. Ou seja, dando a ele a atenção na dose certa e fazendo entendê-lo que existem limites para essa atenção. Ou seja, deixar os nossos filhos também se virarem sozinhos, brincarem sozinhos, se cuidarem sozinhos, se alimentarem sozinhos, se vestirem sozinhos, porque a gente criou o filho para viver sem a gente e não com a gente. Segundo, toda criança precisa de aceitação. O que é aceitação? Todos nós temos defeito, gente. Todos nós temos limites. E existem crianças que sofrem porque os pais não respeitaram os seus limites, as suas fragilidades.
como era a maneira que ele foi constituído na sua psique. Terceiro, toda criança tem necessidade de segurança. Alguns adultos têm a sua emoção maculada, enferma, porque na sua primeira infância, principalmente até os 7 anos, ela não conseguiu esse senso de segurança. O que cria insegurança na criança? Separação dos pais. Crianças que os pais se separaram, cria muita insegurança, porque apesar de você chegar para uma criança e dizer para ela, nós te amamos, mas papai e mamãe vão se separar porque eles não se gostam mais, no inconsciente da criança, como ela pensa que tudo existe por ela diz o seguinte, ela pensa no seu inconsciente, se eles me amassem, eles não se separariam. Então, se eles se separaram, é porque eu fiz alguma coisa de errado. Se eu fiz alguma coisa de errado, eu sou o culpado. Então, a gente tem que trabalhar, no momento de separação, essa vulnerabilidade na vida dos filhos. Outra coisa que dá insegurança, pais que vivem gritando, erguendo a voz, um discutindo com o outro, discutindo na frente da criança. Pensa num menino de 4 anos, vendo os pais discutirem. Ele pensa, meu lar é frágil, a casa pode cair. Por isso, você não pode fazer isso com o seu filho. Quando você for falar com o seu filho, fale com ele com voz baixa. E jamais discuta na frente dele, porque você vai danificar esse senso de segurança. Toda criança tem necessidade de amar e ser amada. A felicidade, para nós seres humanos, não está nas conquistas, está nas relações. Toda criança tem necessidade de sentir que o pai a ama, que a mãe a ama, e aí ela devolve esse amor. A gente ama porque isso nos foi ensinado, a gente ama porque fomos amados primeiros. A criança que não sente que o pai e a mãe a ama, quando ela se torna um adulto, ela nunca reconhece o amor do esposo, o amor da esposa, nunca reconhece o amor das pessoas, porque dentro dela falta a aceitação de um amor, e na maioria das vezes é o amor dos pais. Toda criança tem necessidade de limite, ou seja, ela cresce nesse mundo achando que todo mundo existe para ela, e o pai e a mãe têm a responsabilidade de colocar, você só pode ir até aqui. E você passou desse ponto. Os antigos, a nossa educação tradicional dizia que o limite era dado pelo olhar dos pais. Os pais, quando olhavam de uma forma tão severa que dizia assim, você passou do limite. Era só um olhar. Hoje nós vivemos num mundo tão sem limites que parece que os pais não conseguem mais trazer isso às crianças. Se você quiser educar bem seu filho, você precisa dar a ele limites. Para encerrar, toda criança tem necessidade de valores. Ou seja, de descobrir nesse mundo o que realmente vale a pena, o que tem importância e o que não tem importância. E você tem que ensinar para o seu filho que o que tem mais importância nesse mundo é a família. Nada aqui, nessa existência, tem mais importância do que os relacionamentos, do que a família, do que o pai, do que a mãe. Então faça isso. Tente se lembrar dessas dicas que eu estou te dando, e se você descobrir, sentir que em algum ponto da sua própria formação lhe faltou isso, procure ajuda. E se você está educando uma criança, preste atenção nessas dicas que eu estou lhe dando. Até mais, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu sou Márcio Aurélio, um abraço bem apertado para você e até lá, gente.